Tem vários experimentos sociais interessantes de um homem brigando efusivamente com a mulher na rua. Aí tem um monte de gente que fica assim, olhando de lado. Às vezes algumas pessoas vão perguntar se ela precisa de ajuda. E quando o contrário acontece, e a mulher bate no cara, inclusive, a galera em volta dá risada. Isso. O pessoal acha engraçado. Mas até aí, eu, assim... Frouxo, né? Tem tanta coisa que acontece ao mesmo tempo. E é tão importante uma voz como a sua, Geisiane, porque as pessoas, elas ficam querendo colocar a gente em várias caixinhas. E eu debato com um progressista, que é o César, na noite, às 10 horas da noite, e ele toda hora usa a carta do privilégio branco contra mim. Então, como eu nunca passei por preconceito, por racismo, e ele começa a fazer uma série de assunções, ele começa a assumir um monte de coisa a respeito da minha vida e da minha história que ele não conhece, com base em estereótipo. E eu queria saber de você, quer dizer, como que o César, que é branco, e pouco me importa o passado e a vida dele, por que interessa tanto essa pauta para ele e por que ele instrumentaliza ela dessa forma? É uma necessidade de ser superior moralmente? Quer dizer, ele usa isso como uma carta de superioridade moral para jogar na mesa a qualquer momento? Eles se veem como algoz, né? É interessante esse assunto do privilégio branco, porque, assim, existe o que eles chamam de branquitude. A branquitude... Para você entender a branquitude, não é só entender a cor da pele. Você precisa entender um pouco de Foucault. O Foucault, dentro da ciência política, as teorias do Estado, todas elas iam de encontro... Uma teoria acadêmica, um teoria intelectual dos anos 60. Pedófilo, né? Vale ressaltar. Pedófilo francês. Que é muito destrinchado nas faculdades. Isso. Toda a base do movimento social está em Foucault. Eles adoram Foucault. Porque Foucault, as teorias políticas, elas colocavam o poder de maneira muito abstrata. Você coloca no Estado, numa instituição. As relações de poder. Isso. Foucault traz isso para a mesa, né? Foucault coloca, como eu já disse outras vezes, Foucault coloca o poder dentro dessa sala. Então, eles colocam que vocês têm poderes e eu não. Porque ele coloca o corpo, o indivíduo, ele desloca o eixo do poder, ele tira do Estado e coloca na malha social espalhado. Tem um texto dele que ele fala que a gente tem que desapegar. Não é bem isso que ele fala, tá, gente? Você falou da microfísica do poder, né? Eu li em Apud, então eu não tenho certeza, mas eu acho que é na microfísica. Se você vai ver, que ele vai falar, que ele vai falar de biopolítica, bioestado, biocorpo, bio não sei o quê. E no Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, ele vai fazer também isso. Mas ele fala que a gente tem que desapegar, não é bem essa palavra, tá? É só para meio de didático. A gente tem que desapegar das instituições jurídicas do poder e passar a olhar o poder na ponta. A ponta que ele está se referindo são os indivíduos, somos nós. Então, o conceito de branquitude é isso, é dizer que vocês são vocês, na posição que ocupam dentro da malha social, confere a vocês um poder. E esse poder vem da branquitude de vocês. Então, primeiro tem que se pensar isso, assim, que tenha essa ideia. E, Marco, eu esqueci a tua pergunta. Sim, aí por que as pessoas vão nesse caminho? Porque as pessoas acreditam nisso. Porque o cara olha para essa teoria, ele acha que isso tem sentido, ele sente uma culpa de que, culpa como branca. Eu sou culpado. White guilt. Cara, beleza, você teve uma boa condição de vida, honra isso, e para de ser frouxo, chorando, aí dizendo, eu sou culpado e tal. Honra isso, então, faz alguma coisa, cresce. Aceita o privilégio, cara. Aceita e cria alguma coisa da hora, então, em cima disso, para de ser bundão. O Marcão me deu uma... Tem que chorar por isso. O Marcão me deu uma deixa que eu queria saber de você. Chorou depois. Você pode ser branco, aproveita que você é branco, que você é privilegiado, e faz alguma coisa na vida. Não, mas peraí, isso daí é totalmente refutável. Você não pode pegar uma característica biológica sobre a qual eu não tenho controle e determiná-la como um privilégio. Porra, isso daí é Mas maluquice. no meio não é importante, Marco? No meio, não é legal? Como... Não tem privilégio? Não. Os meus privilégios são estar aqui com você, eu tive a oportunidade de te conhecer. É totalmente randômico e assimétrico. Como eu cheguei no pânico, como eu construí minha vida. Eu não tive controle sobre isso, inclusive. Sim. Eu tive controle a partir do momento em que eu entrei nessa seara. Que eu sei essa história. Não vem com esse papinho, não. Não. Branco tem privilégio sim, mas eu tenho que chorar por isso. Não. Não tem que chorar, ficar triste. Tem que agradecer. Delari, se você cai nessa falácia, você vai ter um problema muito sério. Você coloca o privilégio como? O privilégio? Sei lá, de 4 primos pretos, eu sou o único branco e eu sou o que tô melhor.
Não, mas isso não tem absolutamente nenhum sentido. Controlar. Olha, não tem como todos saíram partiram da mesma linha de largada, todos teve a mesma oportunidade. E eu não, que mesma oportunidade? Você não sabe quais oportunidades eles tiveram que você teve escola, também. O seu ponto foi excelente. A oportunidade não se resume a isso só. Vamos deixar Desculpa, Geisiane, a professora falar. Seu ponto foi excelente. Se todos partiram da mesma linha... Por que só eu dei certo? Porque só você teve vergonha na cara, no caso, né? Você falou que meus 4 primos não têm vergonha na cara? Pelo jeito, sim. Não tem. Eles trabalham muito. É muito raso você colocar na pauta racial. Você está ignorando uma série de outras coisas. Você está ignorando o desejo do indivíduo, se de fato ele tem a força de vontade. Você acha que eu trabalhei? Ninguém queria vencer. Não. Só eu quis vencer. Só eu quis ser melhor. Tá, o que você vai fazer pra vencer? Querer, todo mundo quer. Eu quero. Eu trabalhei, ficar rico. Todos trabalharam. Eu quero muito ficar rica. O que você tá fazendo pra ficar rico? Não. Beleza, mas assim, eu acho que não é tão simples assim, não é tão preto no branco assim. De fato, não é tão simples assim. Eu concordo. Assim, beleza. O branco não tem privilégio? Tem. Olha na Jovem Pan. Vamos lá no bar que a gente vai toda quinta-feira. Quantos pretos tem lá? Tem quantos? É por quê? Cara, é racismo estrutural. Mas é um puto, não é racismo estrutural. Pode ser uma série de fatores. Então, eu concordo com a sua premissa. Existe uma série de fatores. E você não pode atribuir somente a raça. Você vem falar que de 4 primos, eu fui no que dei certo. Foi só pelo meu talento, desculpa, não é? Porque eu sei o que é preconceituoso. De todos os meus primos, eu sou a única pessoa da minha família inteira que estudou numa universidade pública. E eu sou a única pessoa da minha família inteira que tem um mestrado. E eu sou uma pessoa negra. Os seus outros primos queriam? Então, é isso que eu tô dizendo. Existe uma série de outros. Existe uma série de outros fatores que não tem como você colocar só na raça. Eu acho que você pode fazer. Eu sou branco, eu tô falando que eu dei certo, não só pela minha cor, mas foi muito mais fácil. Como? Que você deu certo por causa da quando eu sento na mesa. Com o Emílio aqui na Dirce. Não, mas isso é bom, esse ponto é bom. O racismo, você acha que ele tá... Não dá pra falar que não tem racismo também. Que não, mas eu em nenhum momento eu disse isso. Aí eu discordo totalmente. Aí eu concordo com você, aliás. Então, mas aonde que o racismo se dá? Porque a gente tava falando do Silvio Almeida lá, por exemplo, ele coloca como ela como a estrutura. O que permeia todos os âmbitos da sociedade. E aí, o que o Silvio Almeida vai falar? Ele vai falar que existe o racismo estrutural e que o racismo estrutural está na economia, na filosofia, na política... eu não lembro. Basicamente nas instituições principais, ele vai colocar na religião. Polícia. E quando ele fala religião, leia-se Igreja Católica, tá? Ele está se referindo sempre à Igreja Católica. Então ele vai falar isso. Quando você tem esse tipo de afirmação, fica difícil de você me apontar onde que está o racismo. Porque tem tudo. Se ele está em tudo, ele está em nada. Se tudo é racismo, nada é racismo. Não tem como. É impossível. Aí, tá, isso é uma premissa. Agora, eu não parto da premissa de que não existe racismo, porque eu sou louca, eu sou uma pessoa normal. Sim. Quem parte dessa premissa de que não existe racismo é um maluco. É um completo maluco. Existe, sim, racismo no Brasil. Ele não se dá de forma estrutural. Não tem como a gente medir isso, dizer que é de forma estrutural. Ele se dá em alguns âmbitos privados. Eu tenho algumas... Privados, então alguém vai me discriminar. Eu posso, de fato, ir para uma entrevista de emprego e a pessoa não me contratar porque ela é racista. Inclusive, eu não tenho nem controle sobre isso. Eu não consigo nem saber se a pessoa é racista ou não. Sim. E eu não posso colocar isso numa conta estrutural. É aquele indivíduo. Quando você coloca para uma estrutura, você joga uma cortina de fumaça. Porque é a estrutura, tá? Mas quem que é a estrutura? É a mesma coisa de falar que é uma instituição. É a mesma coisa de falar que uma instituição está censurando. Não é que é uma instituição. A instituição não é viva. Alguém está censurando. E a tática da esquerda? Você pode usar o mesmo discurso reproduzido no ambiente político. A culpa é da elite. A culpa é de alguém do sistema. Exato, porque é totalmente importado dali. Então, existe sim, quando você é discriminado por causa da sua cor de pele, por causa da sua característica física de encontro com traço negroide, então, do cabelo, nariz, cor de pele. Existe sim racismo e você está sim suscetível a ser discriminado. Justamente por causa dessa ideia que eu expliquei da cultura racista. Existe eu nem acho que é racismo. Eu acho que assim, preto não tem network, não tem contato. É muito mais difícil. Que nem você, eu acho que é a primeira entrevistada negra que tá aqui no Mais Um. Tá, mas acho que não assim, tem contato, é difícil. Porque difícil, preto mas... não tem herança. Então ele não está inserido. E eu acho que é importante inserir, entendeu? Não, porque não é inserido naturalmente. Não chamando todo mundo de na nossa vítima. galera, tem quantos negros na nossa galera? Ótimo, eu concordo com você. Tem que ser inserido. Então você tem que dar educação. Então você tem que agir nos pontos do problema. Você tem que dar educação de base pro cara conseguir ter uma qualificação melhor e estar ali equiparado com um cara que veio de uma escola melhor. E como que você dá educação de base? Ué,
Você para de roubar primeiro o dinheiro que vai para a educação, para de aparelhar ela colocando só a doutrina marxista e ensinar para as crianças que elas são vítimas, já ajudava bastante, assim. Sim, uma concordo. puta ajuda. E você coloca aquele cara ali dentro. Você passa a incentivar o pensamento de empreendedorismo dentro do Brasil, por exemplo. Vai ser todo mundo que vai ter uma puta empresa? Não, pô, mas vai dar uma melhorada, com certeza. Você passa a incentivar isso. Você percebe que quando eu coloco tudo na chave que é só racismo, eu apago, eu jogo cortina de fumaça e um bando de problema que de fato Mas tem. eu acho que nem racismo. Por exemplo, uma coisa que atrapalha muito a família negra, a ausência paterna. Sim. Assim, Nem não tem comprovado. pai dos primos. Isso é... Sim, E isso atrapalha. Isso é um privilégio. Ter Isso- uma família estruturada. Família é uma família tudo, que isso sim. cultua valores Valores. tradicionais. Valores E é aí, tudo. aí, olha só que interessante isso. Por que eu discordo dessa premissa marxista do racismo estrutural? Porque o marxismo, ele joga contra a família. Se você pegar o Manifesto Comunista, uma das coisas, que é um livrinho super curtinho, super fácil de ser lido, uma das coisas que Marx fala com todas as letras, ou com todas as letras para a esquerda, é que você vai expropriar a família. Tá escrito isso, assim, é chocante. Está escrito assim, expropriação da família. E ele segue, porque ele sabe que a ideia é absurda. Ele fala assim, até os mais comunistas ficam chocados quando eu falo, por que será, né? Ficam chocados quando eu falo de expropriar a família e tal. Então, veja só, eu tenho uma base filosófica que está falando em expropriar a família, e esta mesma base filosófica se diz pró-negro. Sendo que quando a gente pega a família negra, uma das coisas que mais impacta ela ter uma ascensão social é justamente a minha estrutura familiar estar defasada. Sim. Então, isso impacta também. Entende? Então, não tem como eu achar que não, racismo é estrutural. Primeiro, porque ele não me explicou, ele não disse pra mim. Estou esperando até hoje ele me dizer o que é o racismo estrutural. Ele não me disse isso. E segundo, que a base que ele parte é uma base que está falando contra uma coisa que eu sei que vai ajudar a família negra. Que eu sei que vai ajudar o indivíduo negro. É por isso que eu não posso partir disso. Existe uma série de fatores que são ignorados. E é importante também frisar para o Delari, já que ele entrou nesse ponto do privilégio branco, que isso entra muito dentro dessa Não é privilégio cultura, branco, é contato, Marco. dentro não é sobre dessa, privilégio dentro branco. dessa, então você tem que ser mais claro e objetivo quando Eu você não acho fala. que tem esse. Eu não Porque- acho que aqui. só- Eu não só- acho só- que. só pra fazer eu não meu ponto, acho. só Eu não pra acho fazer meu que ponto. a primeira convidada negra aqui não é porque tem preconceito, não vamos trazer preto. Não é isso. Não tô falando que é esse tipo de racismo. Só porque o cara é preto não tem que estar inserido. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando que, assim, é muito. O network do negro é diferente. Sabe o que eu acho? Os Eu contatos. acho que o que me Não é isso atrapalha que eu tô mais falando. durante toda a minha vida foi eu ser pobre do que eu Mas ser pobre, eu negra. concordo. Tanto é que eu falo que, assim, Eu tenho sobre essa cota, opinião eu sou impopular. a favor de cota social, não racial. Porque tem mais preto na favela? Tem, mas também tem branco. Os quatro Isso. primos quatro são pobres. É porque o que eu acho que você tá querendo... O que eu Nordestino, acho eu sou a que... favor de cota social. Eu acho que... Mas eu acho que tem que ter também a cota racial. Não, eu não sou a Não, favor, não mas tem tudo bem. que ter cota nenhuma. Vamos começar Tem. pelo certo, né? Tem. Esse papo furado de Então, cota aí, meu até irmão. ia Tem que ter. perguntar. Mas Porque eu quero resgatar um debate que é legal e aproveitar. Aí a gente joga nessa mistura privilégio branco, culpa branca, vitimização. E eu queria saber sobre o nosso passado, nossa dívida histórica, que é um dos pilares do argumento Por do favor, socialista. eu quero apartamento na Paulista. Eu só aceito se for assim. É? Se não for, eu não aceito. Paulista. Eu quero uma vaga na UF. Ai, a sua dívida histórica. Pra quê? O que eu vou fazer com curso de ciências sociais na USP? Aí, é a cota do Delari. Ele quer te dar a cota. Não. Ele quer dar a cota. Eu porque é o aceito meu poder que ele quer transferir pagamento pra com você. um Eu acho que apartamento seria mais na legal Paulista. políticas públicas aí voltadas para cotas, por exemplo, vai. Sociais, se a gente tá falando, sim. não, se a gente tá falando de cotas raciais para criançada, para molecada. Então, esse é o meu problema. Por que você tem que pegar o cara já com 18 anos e falar pra ele, ó, agora você vai entrar... E outra coisa, Ensino de base. muito bem lembrado desse negócio aí. Ficar falando aí, porque o preto entrou na universidade. Entrou pra fazer história, passar fome também, como eu. Entrou pra fazer ciências sociais e tal. Cursos de merda. Isso. Difíceis, né? Isso. Um curso que não... Ele corrigindo depois de merda, difícil. Um curso, assim, que não vai te levar muita nada, coisa. No nada. máximo, Você vai passar você vai virar fome, professor universitário. Você vai passar... Não, se você virar o professor universitário, tá Você já bom. chegou num- Tá excelente, cara. Você tá concursado, você vai tirar ali a tua graninha e tal. Mas aí você tem que esperar o cara morrer pra você poder entrar na vaga
vaga dele. E eles demoram a morrer. Ô Gisele, eu ia até perguntar isso. O Marco estava falando anteriormente da ingenuidade. Diga. Não, só porque ela fala da molecada, da criançada de base, né? Isso. Que o meu problema é esse. Porque, ó, veja bem. Você tem o cara... Eles não passam... Bom, pelo menos na minha época era assim. Você não passava de ano em ano, né? Você chega na quarta série, aí você passa. Aí você anda mais um pouquinho, aí você chega na oitava, aí você passa. Ou seja, você já tá empurrando o cara. Quando você chega lá no ensino médio, é claro que ele não vai conseguir lembrar o que ele aprendeu para ele fazer lá no Enem a conta de física ou a redação, porque ele nem escrever ele sabe mais, que ele passa o dia inteiro no celular. Então você já tem esse problema aí. Aí você coloca ele dentro do UF. Quando você coloca ele dentro do UF, ele não consegue acessar cursos complexos, porque é difícil. Ele não vai conseguir entrar. E se ele consegue, ele não consegue avançar na carreira acadêmica. Inclusive, quando eu fazia mestrado, tinha um dos meninos que estudava comigo, a pesquisa dele era justamente essa. As pessoas não conseguiam avançar na carreira acadêmica, pelo motivo óbvio. Elas não sabem, elas não têm base, elas não conseguem. Então, você não quer que as pessoas entrem? Não, eu quero, mas eu quero que as pessoas, de fato, tenham a base, que ela, de fato, tenha o básico ali do português, o básico da matemática, para que ela consiga avançar ali dentro. Não adianta de nada, porque aí sabe o que vai acontecer? O cara vai se formar em história, vai dirigir Uber, se der muito certo, assim, se ele conseguir comprar o carro, e vai ficar por isso mesmo. Você só vai acumulando, porque, claro, a sociedade precisa de muito cientista social, com certeza, uma puta de uma demanda, entendeu? Não faz sentido. Sim. Você só vai jogando o cara lá pra dentro só pra dizer que ele tem um diploma, entende? Tem casos que dão certo. Por exemplo, o meu diploma me colocou aqui. No meu caso, deu certo. Você disse que você não conhece ninguém, entendeu? Então, assim, quantos casos está dando certo? Não? E o meu caso deu certo mais ou menos. O meu caso deu certo porque eu produzo no Instagram. Porque eu não sou professora de uma instituição, por exemplo. É mais uma vez empreendedora. Não, tô tirando seu mérito, pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, eu não quero médico de cota, eu não quero esse negócio, não. Cota não serve para absolutamente nada. Só para deixar bem claro. Assim, cota é artificialização da bagaça toda, com base numa premissa que não é científica. Porque se tem uma coisa que ela estudou que é ciências sociais, e ela pode falar isso com muita clareza e objetividade, tem ciência no meio? Ou existe... Não, de ciências sociais, porque o Thomas Sowell fala isso. Você atribui cientificidade a um monte de louco. A maior parte do discurso é anticientífico, não é científico. Né? Bom, na sala de aula eu ouvi que a presença não é bem presença assim, daí vocês já tiram. Mas, de fato, assim, o curso de Ciências Sociais, ele abrange muita coisa, né? Eu estudei ciência política, antropologia, filosofia e as cadeiras de sociologia. Isso, fora metodologia, esse tipo de coisa. Você acha que um cara que passou sem uma base educacional vai ter essa carga de leitura, por exemplo, que é uma carga muito grande e tal? Você nunca usou cota? E vai... curso seu? Não, eu não entrei por cota nem no mestrado, nem na coisa. Eu entrei pelo FIES, não, ProUni. Qual que é o da Federal? Qual que é o nome do exame? FIES? ProUni, não é? ProUni? Não é o ProUni? Mas o ProUni não tem cota? Você acha que não passou? Não, tem cota. Eu pelo Enem? quis. Você faz o Enem e entra lá no coisa. É porque faz tempo também. Mas é